Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Vivemos em um mundo que muitas vezes fragmenta o ser humano, separando o físico do espiritual e negligenciando o emocional. No entanto, a palavra de Deus nos revela que fomos criados de forma integral, corpo, alma e espírito, e que cada parte do nosso ser está sobre o olhar atento e amoroso do nosso Criador. Quando entregamos nossa tricotomia nas mãos de Deus, encontramos equilíbrio, propósito e plenitude. Ele nos criou por inteiro e deseja nos restaurar por completo. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, essa tricotomia pertence a Deus, e a ele deve ser consagrada: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física, claro, matéria formada da própria terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ele deve ser consagrado a Deus, pois é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, verso 19. Para essa morada, Deus não fez algo simples. O corpo humano é uma obra de arte extraordinária, composto por trilhões de células organizadas em tecidos, órgãos e sistemas que funcionam em perfeita harmonia para sustentar a vida. A cada segundo, milhões de reações químicas acontecem em nosso corpo. O cérebro processa bilhões de sinais elétricos para manter a consciência, a memória e o movimento. O coração bate cerca de 100 mil vezes por dia, bombeando sangue por mais de 96 mil km de vasos sanguíneos. É por isso que o corpo humano é considerado uma das mais extraordinárias estruturas da criação, uma verdadeira obra-prima das mãos do Criador. Salmos 139, verso 14. E ainda que esse corpo volte ao pó da terra, Cristo prometeu: eu o ressuscitarei no último dia. João 6, verso 40. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. E a alma? O que é a alma? A alma não é um ser que sai do corpo após a morte. Na Bíblia, a alma significa o ser vivo, a vida, e também a sede das emoções, pensamentos e sentimentos. Foi por isso que Jesus disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Mateus 26, verso 38. E o rei Davi declarou: por que estás abatida, ó minha alma? Salmos 42, verso 5. A alma é o eu interior, o centro das emoções, e ela também deve ser consagrada a Deus. A consagração do corpo depende da consagração da alma, porque aquilo que domina nossa mente dominará nossas ações. Se os pensamentos forem consagrados a Deus, o corpo reage de acordo com o que está no coração. Provérbios 4, verso 23. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe
o pensamento de vocês. Filipenses 4, versículo 8. E a Escritura confirma: assim como imagina a sua alma, assim é ele. Provérbios 23, versículo 7. Consagre sua alma, seus pensamentos, emoções e sentimentos ao Senhor. E não só a alma, e não só o corpo, mas também o espírito. O espírito é a parte mais profunda do ser humano, aquela que faz a conexão direta com Deus, pois Deus é espírito. João 4, verso 24. Mas, diferente dos anjos, que são espíritos e não dependem de corpo físico, o espírito humano existe ligado ao cérebro, que está ligado ao corpo. Quando o corpo morre, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. Quando o corpo morre, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu, ficando guardado em Deus até a ressurreição. A consagração do corpo e da alma depende da consagração do espírito. É pelo espírito que o ser humano se conecta ao seu Criador. Jesus orou para que fôssemos um com ele e com o Pai. João 17, verso 21. Aqui está a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. E o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 16. Já os que vivem dominados pela carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versículo 8. E quem se entrega ao pecado torna-se servo daquele a quem ele obedece. Romanos 6, verso 16. Por isso, consagre-se a Deus integralmente, pois é impossível o espírito servir a Deus enquanto a alma e o corpo servem ao pecado. Ande no espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5, verso 16. Revista-se do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13, verso 14. E declare como Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. A vontade do Rei Jesus é passar a eternidade com você, meu amigo. Com você por inteiro, corpo, alma e espírito. E esse é o seu desejo também? Passar a eternidade com Jesus? Então, se esse é o seu desejo, ore comigo. Pai, nas tuas mãos consagro meu corpo, minha alma e o meu espírito. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu Encontro com a Vida, apresentado por Expedito Belisário.